Bem, pela continuidade, então, vamos à palestra agora do senhor Donato Alexandre Gomes Arana. O conhecimento do trabalho do professor Donato se deve também aos seus estudos sobre a produção de biodiesel e sua interação com muitas empresas envolvidas com biocombustíveis. Além da principal premiação obtida pela Sociedade Brasileira de Catálise em 2007, Prêmio Catálise Sociedade, recebeu no mesmo ano a Comenda Nacional da Ordem do Mérito Científico, entregue pelo presidente Lula. Em 2009, 2013 e 2015, recebeu o Prêmio Inventor Petrobras, além das pesquisas em novos processos catalíticos de produção de biodiesel e no upstream e downstream de microalgas. O professor coordena o PROCAT, maior centro de plantas pilotos em catálise da América Latina. Bom, por favor, professor Donato. Obrigado. Bom dia, obrigado, Daniel. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, uma vez mais, em Aracaju. Agradeço muito ao Gabriel, sempre me chamando, né, dando essa oportunidade, o privilégio de estar aqui. Não só em estar em Aracaju, que todo mundo gosta de vir a Aracaju, estava em São Paulo ontem, e dizia que, para meus amigos que iam para Aracaju, todo mundo, poxa, que inveja, né? Aliás, eu e o Eduardo. Não só por estar em Aracaju, mas por estar por muitos amigos, né? Como o Rafael, como o Paulo, como o Nelson, o próprio Daniel, o Eduardo, enfim, o Denner, né? E muitos outros que estão aí na plateia, o Ricardo, que estava aí também, lá fora, estava conversando, um colega nosso do CEPEL, e tantos outros, né? A Samia, a Michele, e por aí vai. A professora Juliana, né? Também, com quem a gente vai estar em Natal. E quero dizer o seguinte também, né? Que nós tivemos inúmeras vezes aqui nesse workshop de energias alternativas, principalmente nas épocas em que a economia do Brasil estava um pouco melhor. E é relativamente fácil fazer eventos e congressos quando está o país em crescimento, né? Está o Gustavo ali também, está ali atrás, nosso amigo também. Mas o grande desafio, né, para mim foi até uma surpresa, a gente ter esse evento, né, numa época tão difícil, de tanta crise. Então, eu queria, mais do que nunca, né, destacar que é nessas situações que a gente vê a diferença entre pessoas normais e líderes. Então, o Gabriel, o Rafael, que conseguiu o apoio do MCTI para que esse evento ocorresse, né, a gente pode dizer que eles passaram por uma prova muito difícil. A gente pode dizer que realmente são líderes, porque as pessoas normais seguem o status quo, né? Desânimo, né? A economia está ruim, mas aí que a gente destaca, a gente percebe a liderança de pessoas, né? Como esses dois que eu mencionei, e estamos aqui. A gente não pode esquecer isso, né? Porque está difícil mesmo de arrancar dinheiro de qualquer lugar, de governo, de empresa. E vamos lá, vamos fazer então a nossa apresentação. Catálise heterogênea como instrumentos, uma biorefinaria de microalgas, mas na verdade vale para inúmeros tipos de óleos, né? Na verdade eu vou dar uma sequência, aquilo que o Paulo colocou muito bem, né? A biorefinaria não apenas para gerar combustíveis, mais produtos, e a minha apresentação vai calcar mais sobre a oleoquímica mesmo, né? A gente também trabalha no meu grupo, na UFRJ, com a glicerolquímica, é uma outra oportunidade fantástica, a gente tem feito soquetal, ácido acrílico, carbonato de glicerina, mas na apresentação de hoje a gente vai focar mais na oleoquímica, a exemplo do que o Paulo já havia colocado, né? Mas, bem rapidamente, é importante colocar, principalmente nessa época de crise, coisas positivas, né? E reais, ninguém está mentindo, ninguém está querendo tapar o sol com a peneira, são fatos e dados. Quer dizer, o Brasil, até 2013, era o terceiro maior produtor de biodiesel, mas em 2014, principalmente 2015, nós passamos para a segunda colocação. Nós produzimos, ao longo de 2015, cerca de 4 bilhões de litros de biodiesel, e isso é um dado muito interessante. Não só em biodiesel, mas no etanol, em várias outras formas de energias alternativas, né? Energia hidrelétrica, ou mesmo até na eólica, a gente tem mundialmente, globalmente, uma posição destacada. E em época de COP21, né, é importante a gente destacar essa posição bacana que o Brasil tem a nível mundial nas energias alternativas. Como vocês sabem, né, o biodiesel tem menos de 10 anos, um programa com menos de 10 anos, e hoje a gente tem essa marca de mais de 55 fábricas de biodiesel, 4 bilhões de litros de biodiesel, gerando emprego, gerando renda. É uma coisa que realmente deu certo, né, nesse país.
como já sabem, né, o biodiesel é principalmente de soja, mas, por exemplo, 20% do biodiesel do Brasil, 800 milhões de litros de biodiesel sendo feito a partir de gordura animal. Eu me lembro que há 10 anos atrás, os europeus, os americanos, achavam que não ia dar certo. E hoje é uma realidade. Isso antes, essas carcaças de animais eram um problema, não um passivo. Virou biodiesel, em muito pouco tempo. Uma outra coisa, talvez, que, não sei se vocês estão familiarizados com esses números, uma coisa interessantíssima é que, em tão pouco tempo, o biodiesel tornou-se competitivo com o diesel, né? Desde de 2013, voltei demais. Desde 2013, aqui em vermelho é o preço do biodiesel, que começou mais caro do que o preto, que era o diesel, e desde 2013 nós conseguimos esse empate técnico, né, nos preços. Ao longo de 2015, todo o biodiesel esteve mais barato na média do que o diesel de petróleo, e isso é fantástico, né? Há 2 semanas atrás, o Conselho Nacional de Política Energética lançou uma resolução, resolução número 3, 2015, que permite o uso de B20 para todas as cidades com mais de 500 mil habitantes, né, como Aracaju, e B30 para locomotivas e B30 também para máquinas agrícolas. E muito provavelmente, nas próximas semanas, a gente deve ter um anúncio do B8, né? Eu estava num congresso ontem, anteontem, em São Paulo, e praticamente há um senso comum entre órgãos do governo, ministérios e produtores, e que a gente deve ter B8 muito rapidamente, e possivelmente B10 em, no máximo, 3 anos, com B15 ali para 2020, 2021. Né? Essas são metas extremamente robustas, né, e interessantes. Uma outra coisa interessante, a gente pegar toda a produção acumulada de biodiesel, eu falei de 4 bilhões esse ano, mas desde o início nós já consumimos cerca de 20 bilhões de litros de biodiesel. Né? 20 bilhões de litros de biodiesel, eles dão cerca de 38 milhões de toneladas de CO2 evitadas, que é um número fantástico, mas eu sei que as pessoas têm dificuldade de mensurar o que é 38 milhões de toneladas de CO2. É difícil, né? Mas isso tem um equivalente em árvores. Isso dá cerca de 280 milhões de árvores. Quer dizer, se você não tivesse o biodiesel, aquilo que a gente já reduziu com o biodiesel de gases de efeito estufa equivale a cerca de 280 milhões de árvores. E talvez a gente fale, poxa, mas como é que eu vou visualizar 280 milhões de árvores? Então, por exemplo, se essas árvores forem um dendê, que é algo que vocês conhecem bem aqui em Sergipe, na Bahia, no Pará, mais ou menos cada hectare, que é um estádio de futebol, 10 mil metros quadrados, cada hectare ele tem cerca de 140 árvores de dendê. Então, fazendo uma continha, a gente teria 2 milhões de hectares de dendê plantado. Sabe o que é 2 milhões de hectares? É cerca de 20 mil quilômetros quadrados, que é a área de qual estado? Estado de Sergipe. Então, olha que coisa curiosa, né? O que a gente produziu de biodiesel hoje, o que a gente evitou de gases de efeito estufa, equivale a um estado de Sergipe plantado com dendê inteiro. É um negócio extraordinário, né? Isso em tão pouco tempo. Estou falando em 10 anos de programa de biodiesel, e, na verdade, os primeiros 3 anos, a produção do biodiesel era muito pequena. Nosso primeiro bilhão de litros de biodiesel começou a sair de 2008 para cá. Então, praticamente 7 anos de programa, um sucesso desse. E com a tendência de crescimento, né? Bom, a gente sabe que a soja ainda é o principal matéria-prima, ou seja, se a gente usasse talvez matérias-primas como o dendê, que é praticamente irrisório hoje. Usei dendê só para ilustrar as árvores, mas não como fonte de matéria-prima para o biodiesel. Se usássemos dendê, que tem uma relação de output e input de energia 3 vezes maior do que a da soja, ou as microalgas, né, que o Daniel é o grande especialista aqui do grupo, que vai falar daqui a pouco, a gente certamente, talvez não tivesse o estado de Sergipe, mas talvez o estado da Bahia, né, que é muito maior em termos de equivalência, né, de emissões de CO2 evitadas, até porque as algas consomem CO2 também. Né? Bom, e os números são esses, né? Quer dizer, pelo menos do ponto de vista teórico, a gente pode chegar a uma produtividade muito maior das algas do que a soja e o mesmo dendê. E numa rapidez, né? Essa é uma foto do nosso sistema de produção, com fotobioreatores, né? Tipo janela, lá no teto do nosso prédio. Nós temos 30 fotobioreatores desse tipo. Eu sou suspeito para falar,
porque desde criança sou apaixonado por aquário. Eu tenho até hoje 3 aquários de 300 litros na minha casa. Um que eu crio piranhas, outro eu tenho ciclídeos, outro eu tenho vários outros tipos de peixes. E é muito bonito um aquário em casa. E é muito bonito ter um fotobioreator do tipo janela. Mas tem um problema, é muito caro. Né? Então, por mais que eu tenha validado números de produtividade fantástico, imbatíveis comparado com a soja, né? Quando eu faço as contas, né, e meu lado engenheiro me obriga a fazer isso, de quanto seria o custo disso, infelizmente é um custo muito elevado. Então isso nos leva, né, a duas situações. Ou você vai para a linha dos raceways, né, dos sistemas abertos, que certamente o Denner vai falar com mais propriedade, ou então sistemas alternativos que a gente está tentando, mas a gente não tem, digamos assim, resultados conclusivos quanto ao custo, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Aqui é uma foto, né, do nosso sistema, e veja que a coisa é visual, né? No primeiro dia, no segundo dia a cor já muda, no terceiro, pela manhã é de uma cor, à tarde já é mais escuro. Quem tem aquário, quem tem piscina em casa, sabe como é que é difícil você controlar o crescimento das águas. Ainda mais se você fornece CO2, fornece nutrientes, aí é uma festa, né? E é visual a coisa. Mas aquilo que eu falei, o metro quadrado de vidro ou de policarbonato, que são, pelo menos que eu saiba, os materiais transparentes que resistem muito tempo no sol, a gente tentou de tudo, coisas mais baratas, mas que não duram, né? O que dura realmente no sol é vidro policarbonato. Mas esses valores são cerca de 20 vezes mais caros do que o metro quadrado de aço, polietileno, PVC. Só que tem um problema. Esses materiais baratos não são transparentes. Então, como é que eu vou fazer, né? Então, a gente tem trabalhado com uma ideia de levar, através de fibras óticas, para dentro de sistemas plásticos mais baratos, a luz, né? Fibra ótica tem a propriedade de transportar a luz, né? E, mais ainda, eu estou usando também lentes para concentrar essa luz para o interior desses recipientes. Então, muito brevemente, né? Aqui, por exemplo, nós temos... Está brigando comigo aqui o controle. Eu não quero essa, quero essa. Tá bom. Então, aqui nós temos exatamente esse efeito da fibra ótica transportando luz. Você põe luz aqui na ponta, ela transporta para o outro lado. E essa é a ideia, né, de aproveitar esse fenômeno. E usar lentes de Fresnel para você ainda concentrar essa luz para levar para recipientes opacos. Não porque eu acho mais bonito, eu até acho mais feio, mas é mais barato, né, mais funcional. Aqui uma aluna minha que trabalha, né, nesse projeto. Aqui é esse é um rastreador solar. Ele tem não somente a lente, mas ele acompanha o sol ao longo do dia, né? E aqui, na verdade, sabe o que é isso? É um balde de 30 litros, comprado no mercadão local. Muito barato, né? E aqui, lá no teto do nosso prédio, o rastreador, a lente e aqui a fibra ótica. Essa está encapada, né? Fibras óticas que a gente compra é muito barato hoje, principalmente da China, né? Sim. A resposta é sim, é do AliExpress que a gente comprou, tanto a lente quanto a fibra ótica, Juliana. E aqui é um crescimento, né? Aqui o vermelho sem luz nenhuma, o verde dos fotobioreatores de janela, dos nossos aquários caros, e o azul das fibras óticas, né? Então, no mínimo, ele é igual ao sistema bonito, porém caro, dos meus aquários, dos meus fotobioreatores. Outro desafio, né? Esse é o upgrade, é o upstream. Agora, o downstream é como extrair o que está lá dentro das microalgas. Então, a gente tem usado centrífugas, né? Temos compartilhado com o professor Derner sobre esse uso, para separar a biomassa algal que está aí da água, né? E ela realmente é muito eficiente para esse propósito. Aqui tem monorrafídeo e clamidomonas, duas variedades. A gente brinca que é o nosso açaí, né? Parece assim um pote de açaí, só que é verde, né? Essas algas aí. Não adianta a gente fazer pesquisa de algas se você não tem alga. Então tinha que produzir alga. É difícil comprar alga, né? A soja você vai no mercado e compra. Mas alga não. Bom, a gente avançou muito e demos muita cabeçada em como extrair o que estava dentro da célula, né? A gente tinha um monte de métodos, só que métodos muito caros. E hoje o que a gente tem como mais barato e mais eficiente é usando um homogeneizador de leite.
Quem gosta de leite longa-vida sabe que você não encontra nata no leite longa-vida, né? Por quê? Ela foi homogeneizada por esse equipamento, que é um homogeneizador, que basicamente a temperatura ambiente dá pulsos, pá, de pressão. Isso funciona para abrir as minhas células das microalgas. Isso é caro? Não, senão o leite também seria muito caro. E eu faço tudo isso com a microalga úmida. Não faço nenhuma secagem, não gastei nenhuma energia significativa até então, né? E aí depois a gente separa, com o uso de solventes e alguns aditivos para quebrar essa emulsão, o que não é fácil. Não, a gente achou, abriu a célula, beleza, né? Nada, você tem ali tudo, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, e a combinação entre eles gerando tensoativos de toda a espécie que você pode imaginar. Então, mas aí com alguns aditivos e com solventes, então a gente tem a fase lipídica e a fase inferior, que a gente tem a proteína, né? Os carboidratos. Depois a gente evapora o solvente, a exemplo do que é feito com a soja, né? Todo óleo de soja extraído com solvente. Então isso não é nenhum problema em termos de custo, né? Já que a soja também é feito assim. Esse aqui é um perfil lipídico da monorrafidium, né? É um pouco diferente, por exemplo, do óleo de soja que mostrou o Paulo, né? Que é bem mais comportado, você tem uns 3, 4 compostos, aí não. Você tem alguns, por exemplo, palmitoleico, é uma coisa muito rara em óleos vegetais, você encontra esses caras nas algas, né? Com bastante frequência. O Nelson, então, é grande especialista em análise, né? Também, e ele vai mostrar talvez alguma coisa desses perfis. Mas então a ideia, né, é o seguinte: a gente não pode olhar para as algas somente para o óleo, para o lipídio, como eventualmente é o caso até do Dendê. A gente tem que ter uma visão holística, uma visão de biorefinaria, ou seja, a gente tem que aproveitar os lipídios para fazer biodiesel, ou através de um hidrotratamento você gerar hidrocarbonetos, você gerar bioquerosene, né, que é a nova onda. Não pode esquecer das proteínas, né, que aliás é a maior... se você dividir, né, aquilo que as algas produzem, o que ela mais produz é proteína. Então você não pode... Tem gente que faz só a conta do óleo. Pelo amor de Deus, imagina se alguém fosse fazer biodiesel de soja e esquecesse o farelo de soja. Não tem sentido, nunca que se pagaria essa conta. Então você tem que colocar no mercado essa proteína. Então é muita pesquisa, né, com aquicultura, piscicultura, carcinocultura, ok? Tem os antioxidantes, né, que você gera, né, poucos organismos geram tantos antioxidantes, além dos poliinsaturados, né, os PUFAs, ômega 3, ômega 6, então, aí são produtos de alto valor agregado que você tem que extrair para poder viabilizar isso aí. Então aqui é um exemplo de aplicação de farelo, de microalga, em produções de camarão. Isso aqui eu visitei lá no Texas, na Universidade de Texas A&M, eles têm esse estudo, né, com camarão. Agora, já numa etapa final da minha apresentação, eu vou falar o seguinte: veja, aqui nós temos a produção de álcool global, a produção de biodiesel global, e já aparece aquilo que é chamado de HVO. O que é HVO? Óleo vegetal hidrotratado. O que é isso? É o diesel verde, ou renewable diesel, é o querosene de aviação pelo processo REFA. Então, é uma coisa que já aparece nas estatísticas globais. No Brasil não temos ainda plantas que fazem isso. A Petrobras chegou a fazer o HBio, né, que é um tipo de HVO, mas não faz mais. Essa é uma foto com o Rafael no primeiro voo comercial da Gol, usando bioquerosene, usando exatamente um óleo vegetal hidrotratado. Não caiu o avião, teve uma turbulência, acharam que até que a culpa da turbulência era do bioquerosene, né, Rafael? Não tem nada a ver, né? Mas sobrevivemos. Estamos aí. E a ideia é a seguinte: é você, com hidrogênio e catalisador, você remover esses oxigênios, porque a indústria da aviação ela não quer algo parecido com querosene. Porque o biodiesel ele é parecido com diesel. A indústria do avião não quer nada parecido, ela quer idêntico. Porque ela diz o seguinte, que no avião, no céu, né, não tem acostamento. Então, se der alguma zebra, não tem como encostar o carro e abrir o motor e ver o que está acontecendo. Não, o avião cai. Então, é o que eles chamam de drop-in, né? Que é um combustível idêntico ao fóssil. Aí nós temos visto vários trabalhos, né? Por exemplo, esse colega nosso da Finlândia, ele tem mais de 20 publicações por ano, né? Nessa linha de hidrotratar óleos vegetais. Ele é parceiro da Neste Oil, que é uma empresa finlandesa de
petróleo, e que hoje tem grandes plantas na Finlândia, na Holanda, em Singapura, com essa tecnologia de hidrotratamento de óleos vegetais, para bioquerosene e para diesel verde. E, basicamente, usando catalisador à base de paládio também, né, para hidrogenação e remoção desses oxigênios. E, na verdade, ele mostra, né, que você pode remover os oxigênios para gerar hidrocarbonetos, mas você também pode gerar com catalisadores metálicos suportados, você pode gerar, por exemplo, álcoois graxos, né, como esse aqui, que álcool graxo vocês usam todos os dias praticamente, através do shampoo, condicionador de cabelo, álcool cetoestearílico, álcool láurico, né, são álcoois graxos. Você pode produzir isso a partir dos óleos vegetais, a partir das algas e com catálise. Ainda bem, né, que catálise entra, né, Paulo? Aqui é um trabalho que eu tenho exatamente com esse grupo do professor Dimitri, né? Nós publicamos já vários trabalhos nessa linha. Eu mandei 2 alunas brasileiras lá para a Finlândia, eles mandaram também 2 alunos para o nosso grupo, e a gente tem feito uma parceria muito bacana. E uma coisa interessante é que uma reação que foi uma espécie de breakthrough na catálise heterogênea recentemente, nos últimos 10 anos, foi o seguinte: eu preciso de hidrogênio nesse processo. E esse é uma barreira, porque o hidrogênio normalmente é produzido nas refinarias de petróleo, onde se tem gás natural, enfim, você precisa de hidrogênio para o processo de HDT, para remover enxofre do diesel, esse tipo de coisa. Mas o transporte de hidrogênio é complicado, né? É perigoso. Então, isso sempre é um gargalo quando você quer trabalhar com hidrogênio, e tem essa dependência das refinarias. E veja, onde a gente está produzindo mais óleos vegetais, não é próximo às refinarias, é no centro-oeste, por exemplo, que é muito longe. Então, isso inviabiliza um pouco esse processo. Mas esse grupo já vem mostrando que a gente pode, a partir de moléculas orgânicas oxigenadas, fazer uma reforma em fase líquida e gerar hidrogênio. Natural para fazer hidrogênio. E isso é feito a 250 graus, e basicamente, em paralelo, o professor Dumese e o professor Wang mostraram isso. Reforma em fase líquida. E aqui estão usando o quê? Glicerina. E essa glicerina está onde? Embutida nos óleos vegetais, subproduto do biodiesel. Então, o meu grupo, por exemplo, nós já publicamos trabalhos em que a gente usa exatamente, simultaneamente, óleo vegetal e água, a gente faz uma hidrólise, gera-se glicerina e ácidos graxos, essa glicerina simultaneamente produz esse hidrogênio por reforma, e esse hidrogênio, então, reage com os ácidos graxos, formando ácidos graxos saturados, formando hidrocarbonetos, formando álcoois graxos, o que você quiser. Então, a gente tem publicado vários trabalhos nesse uso simultâneo da glicerina para produzir hidrogênio para eu reagir com meus ácidos graxos. Então, aqui eu vou mostrar bem rapidamente, finalizando, um exemplo muito interessante. Eu estou trabalhando aqui com 3 tipos de catalisadores, uma à base de níquel, esse à base de paládio alumina e esse à base de platina nióbio. Aqui características do meu suporte, dos meus insumos químicos para preparar os catalisadores, impregnação seca, calcinação. Então, vamos começar pelo níquel, né? Se eu pego o níquel, alumina, pré-reduzo ele, uso mais ou menos essa quantidade em relação ao óleo de alga que eu estou trabalhando aqui, com essa proporção de óleo e água, eu só entro com óleo, água e catalisador. E, após 3 horas de reação, eu tenho 95% de conversão e 94% de seletividade. Mas, basicamente, é o quê? Ácidos graxos saturados, basicamente ácido esteárico, que é importante para a indústria de lubrificantes, para a indústria de cosméticos também. Agora, se eu uso paládio alumina, basicamente nas mesmas condições, proporção óleo-água 1:1, eu gero a alta conversões também, não apenas os ácidos graxos saturados, mas mais da metade dos meus produtos são hidrocarbonetos, é diesel renovável. Então veja, só mudei o catalisador e direcionei a minha reação muito mais para hidrocarbonetos. Se eu coloco agora platina em nióbio, eu tenho 2 experimentos, um reduzindo a 300 graus e vou mostrar depois reduzindo a 500 graus. Por que isso, Donato? Porque o nióbio ele também é redutível. Então tem diferença se você reduz a 300 ou se você reduz a 500. E aí eu obtive aqui também em altas conversões, não apenas ácidos graxos saturados, não apenas hidrocarbonetos, mas 18% de álcoois graxos nesse processo que eu só entro com óleo e água e saio com álcool graxo também,
quando eu reduzo a 300. Vamos reduzir a 400, esse mesmo catalisador? Olha aqui, ó, 400 graus. O que aconteceu? Eu passei de 18% para 35% de álcoois graxos. Isso a gente pode explicar na catálise, Paulo conhece bem. Você tem um fenômeno chamado Strong Metal Support Interaction, né, SMSI, em que você reduz parcialmente o suporte. Isso gera propriedades na sua platina diferente de uma platina convencional, né? Muda a densidade eletrônica. Aí você tem que entrar com teoria orbital molecular para explicar, não vai dar tempo de falar. Mas é visual, eu entro com óleo e água. Após a reação, quando eu puxo o reator, sai um material sólido, sai uma cera, uma pasta, né? E quando eu filtro, né, aquele catalisador escuro, o material fica clarinho. Após filtragem, você vê essas parafinas, parece, né? E, então, em resumo é isso, né? Olha só, eu entro com óleo e água, qualquer óleo. Pode ser óleo de alga, pode ser óleo de soja. E aí, se eu uso níquel, eu gero ácido graxo saturado. Porque eu hidroliso esse óleo, gero glicerina, a glicerina com água me gera hidrogênio, o hidrogênio, através do níquel, me gera só ácidos graxos saturados, ele hidrogena as insaturações. Se eu uso paládio, eu gero basicamente como principal produto hidrocarbonetos, quer dizer, eu hidrogenei as insaturações do óleo e ainda decarboxilei. Se eu uso platina, eu gero todos esses dois e ainda gero também álcool graxo, ok? E eu não mostrei, né, mas o grupo do Dimitri, né, da Finlândia, ele está usando agora rênio. Com rênio ele tem uma altíssima seletividade ao álcool graxo. Essa é a magia da catálise, né? Você muda um pouquinho lá o catalisador, pouquinho não, né? Que é uma grande diferença de paládio para platina, ou para rênio, ou para ródio, ou para rutênio. Isso faz toda a diferença. Por isso que sou apaixonado pela química, né? É isso, pessoal. Essa era a minha apresentação, depois a gente pode responder algumas perguntas. Muito obrigado.